Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Professor Adriano, como vocês estão por aí? Tudo jóia? Esperando acabar, né, essa fase aí para a gente conseguir estudar, né, escrever normalmente aí, como a gente sempre está acostumado a fazer. Novidade aí para todo mundo, é um tempo bem diferente, né? Mas graças a Deus tudo tem caminhado de alguma maneira aí com tranquilidade, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou dar continuidade na aula de sociologia, onde nós vamos falar sobre algumas questões sobre política também, tá? Concluindo aquele nosso raciocínio, aquela nossa conversa sobre política, né? Que a gente fala de questão de contratualismo, pensamento político, ciência política, etc. A gente vai agora caminhar numa direção onde a gente acaba encerrando essa reflexão para conseguir entrar em outros assuntos e tal. Bom, deixa eu dividir com vocês aqui a tela, né? Aí, muito bem. Vamos lá, pessoal. Sua apostila aí 20, né? Sociologia. Sociologia, apostila 20 e tal. Ideologias e regimes políticos. Muito bem. Eu acho que a questão política, ela é algo que é inerente ao ser humano, né? Eu acho que a política, ela é discutida a todo momento. A política, ela faz parte do nosso bem viver. Nós já vimos isso em Aristóteles, né? Ele coloca que o ser humano é um animal essencialmente político, né? Porque nós fazemos todas as coisas através de conversas e as conversas trazem ideias. Essas ideias acabam desenvolvendo outras ideias. É o processo dialético e também a ocupação, né, do espaço onde vivemos, como nós vamos nos relacionar, fazer as coisas, o que escolhemos, o que gostamos. Isso tudo é algo que conversa com princípios da política, não é mesmo? Não adianta a gente perceber e querer dizer que não, que você sabe que é impossível, né? Não existe neutralidade possível. Bom, ideologias e regimes políticos. Regime é a condução política, né? É como que vai ser dirigido. Ideologias é aquilo que nós já falamos, são as ideias, né, que sustentam o caminho, né, o regime político. Cada regime político tem uma ideologia, tem um pensamento, né, um conjunto de ideias, né? Logia, estudos, né? Ideia, né? De ideias, estudo das ideias, o conjunto dessas ideias. Tudo bem? Vamos lá, então. Olha só, o importante que nós precisamos lembrar quando estudamos política do ponto de vista clássico, quando estudamos política do ponto de vista aqui, né, da ciência política, a gente precisa entender que não dá para você trazer 100% do mesmo pensamento teórico para a realidade, né? Não dá para você trazer argumentações, reflexões 100% fundamentadas na teoria. Porque muita coisa mudou, não é? Muita coisa já é bem diferente do que está escrito aí. É claro, eu já sei que você deve ter percebido isso, né? Então, a gente precisa agora perceber isso antes de começar, né? Antes de aprofundar, de ler o material nosso aqui, tá bom? Olha só. Para falar da relação entre governantes e governados, é importante salientar que tal discussão não é contemporânea. Então, o que é essa relação entre governantes e governados? Você precisa ter claro que a relação entre governantes e governados, né, é o regime político. O que é um regime político? É a relação entre governante e governado. É como acontece, não é? Como que acontece? Acontece de forma liberal? É uma ideologia liberal? Acontece de forma socialista? É uma ideologia socialista? Acontece de maneira anarquista? É uma ideologia anarquista? Acontece de maneira nacionalista? Tem fascismo aí ou não? Como é que é, né? Como que essas ideias acabam organizando os regimes políticos, né? Então, o que é um regime político? É a relação
entre governante e governado. E essa relação entre governante e governado, ela pode ser uma relação organizada, dirigida, fundamentada na ideologia liberal, na ideologia socialista, na ideologia anarquista ou na ideologia nacionalista, tá? Então, o que nós precisamos ter claro é como que nós podemos, de alguma maneira, exercer uma participação dentro desse processo, se, como Aristóteles diz, quem não participa do processo ou é um deus ou é um louco. A segunda opção é mais óbvia, né? Porque Deus ninguém é. Então, vamos lá. Regimes políticos é um modo característico pelo qual o Estado se relaciona com a sociedade civil. Relação entre governantes e governados. Ok? Na linguagem política contemporânea, os regimes políticos são classificados em dois tipos fundamentais. Né? Dois tipos fundamentais na linguagem política em nossos dias. Os regimes políticos são classificados em dois tipos. Por quê? Dois tipos fundamentais. É a maioria. Você vai encontrar muito desses dois. Né? Então, vamos lá. Democracia, palavra de origem grega que significa poder do povo. Interessante, né? Veja que interessante. Democracia é uma palavra de origem grega que significa poder do povo. Só que quando o povo começa a não entender que o poder está com ele, ele não vai exercer a sua função, que é de participação, não é? Aí a democracia fica à deriva, democracia à deriva, né? Então vamos lá. E essa democracia, ela pode ser direta ou representativa, né? Então, a participação política do povo, ela é muito importante, não é? Dentro da divisão funcional do poder político. Divisão funcional do poder político, ou seja, governadores, deputados, senadores, né? Tudo isso. Bom, vigência do Estado de Direito. Então, é importante esses três pontos. Participação política do povo, divisão funcional do poder político, vigência do Estado de Direito. Tá bom. Isso é o que nós temos sobre a democracia. Lembra que nós estamos tratando do plano teórico, tá? Nós estamos tratando do plano documental, do que está escrito ali. E você sabe que para tudo na vida tem um distanciamento muito grande entre teoria e prática. É a mesma coisa com a nossa fala. A língua portuguesa, ela é uma coisa quando você escreve. Quando você fala, ela é totalmente outra. Não é? Então, para escrever, tem a norma culta da língua portuguesa. Para falar, você tem, como posso dizer, flexibilidade. Eu não sei o nome dentro da língua portuguesa, mas ela não é igual. É a mesma coisa a teoria. Nós estamos lendo sobre política aqui, né? E, na realidade, quando se trata do plano da prática, é tudo de outra forma, tá? Então, quando eu falo da ditadura, palavra de origem latina, que significa ditar, imputar, colocar, imputar, dizer. Isso é ditadura, né? Então, eliminação da participação popular, concentração do poder político, concentrado, né, na mão de uma pessoa só, inexistência do Estado de Direito, fortalecimento da repressão, controle dos meios de comunicação. Então, quando você tem alguma coisa, alguma dessas características aí dentro de um país, você pode dizer, né, analisar o país e dizer, ó, esse país aqui ele tem uma característica meio ditatorial, né? Característica de um regime aí ditatorial. Como assim? Ué, eu vejo aqui, né, que os caras controlam o meio de comunicação, só tem dois canais nesse país, não tem mais nenhum.
Então, isso é uma característica aí da ditadura, né? Não é uma ditadura o país, mas este é um ponto que conversa com a ditadura, porque se a gente buscar na teoria, a gente vai encontrar lá presente este fato. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então aqui, ó, eu organizei uma informação para vocês aqui sobre democracia participativa e democracia representativa, né? Aí a gente tem a representativa, que nós vamos fazer isso nas eleições, né? Você dá o poder para a pessoa falar por você. Toda vez que eu dou aula de filosofia política, de sociologia política, eu penso nisso, né? Quantas pessoas entendem que na hora do voto, que quando ela tem a oportunidade de fazer alguma coisa, pelo menos teoricamente, ela entende que ela está fazendo. Ó, eu vejo que o voto hoje, ele é algo que vai ser fundamental para o nosso futuro. Você está dando o direito para aquela pessoa fazer o que quiser com você amanhã. Nós estamos fazendo. Quando você vota em alguém, você está assinando embaixo uma carta e dizendo: minha vida está em suas mãos. Ah, professor, que exagero. Mas é. Tem tanta situação política que nós já passamos que se você perceber mesmo, você vai falar, nossa, pior que é verdade, né? Nós votamos, o cara fez isso. Pois é, entende? Quando você vai fazer, né, aí uma votação, você está delegando o seu poder de decisão a outra pessoa, né? Ou outras pessoas, na verdade, uma plataforma política, tá? E aí a representação participativa, ela é mais do que só você votar e tudo mais. Olha só, a democracia participativa, ela é a forma de democracia em que há exercício do poder direto do povo. Há exercício do poder do povo, ok? Olha só, presta atenção como funciona, né? Professor, como que a pessoa vai participar? Quanta gente, todo mundo, é uma bagunça. Olha só, o principal objetivo é proporcionar a oportunidade de participação às pessoas, criando canais de discussão que fomentem o pensar sobre questões políticas, né? Ligado aí ao exercício da cidadania. Fórum de discussão, reunião no colégio para fazer uma observação do que aconteceu na cidade, voto, né, sobre algum tema que você pode entrar no site da Câmara e dar uma opinião, fazer uma votação. Todo mundo deve saber que a votação, o trabalho na Câmara é aberto. Se você tiver um dia na tua casa de bobeira, pega e faz isso. Onde é que é a Câmara aqui de São Paulo? A Câmara dos Vereadores e tal. Eu quero ir lá. Pode ir, você se apresenta, dá seu documento, fala, eu vim assistir hoje aí o trabalho na Câmara. Pode entrar. Eles vão te levar até o auditório, falar, pode sentar ali. E aí você vai ficar olhando. E aí você vai ver o trabalho acontecer. Quando tiver uma votação super importante, você pode acompanhar também, né? Você pode organizar grupos, né, para fazer isso. Então perceba, essa democracia participativa, ela tem instrumentos, ela tem estratégias de reunião para discussão sobre temas políticos importantes. E aí convida o vereador, convida o governador. Vocês podem fazer isso também, sabiam disso? Vocês podem fazer uma reunião com a comunidade, com o bairro, com grupos de pessoas, a universidade pode chamar, falar, nós queremos dia tal, marcar uma reunião para discutir tema tal. Isso pode ser feito. Entende? Então, é que nós, de alguma maneira, temos pouquíssimo conhecimento sobre a questão política. Nós não sabemos praticamente nada sobre as possibilidades de conversa, as possibilidades de aproximação com a questão da política, sobretudo a democracia participativa. A primeira coisa que a gente pensa sobre democracia participativa é bagunça, é
gente vagabunda que reuniu para fazer nada. Não é muito assim não, né? Eu acho que isso aí é um movimento de participação, entende? Então, é importante pensar nesses aspectos, né? Bom, aí nós temos, né, importante aí perceber o governo de um. O que ele chama governo de um, né? Governo de um aí é quando o governo se torna autocrático, ou seja, a pessoa toma decisão sozinha. É o governo de um, é um regime político autocrático. Então, o governador tomou uma decisão autocrática. Como assim, decisão autocrática? Uma decisão que ele não discutiu com nenhum dos seus secretários. Ele foi e decidiu. Ué, mas e a Secretaria da Cultura, a Secretaria do Transporte, Secretaria da Saúde? Ele não discutiu nada disso. O governador chegou e pá, foi isso que ele fez. Ele foi autocrático. Então você já entendeu, né? Governo de um. Ou seja, sobre aquele assunto, ele decidiu, ele legislou, ele definiu, ele fez tudo sozinho. Ele foi autocrata ali, né? Autocrático. Ele toma uma decisão autocrática, ok? Então, governo de alguns. O que é aí esse governo de alguns, né? Aí, governo de alguns, a condução da vida política é obra de alguns. E como que isso aí acontece geralmente, né? Aí, no governo em que a participação é limitada, olha só, existem restrições de ordem econômica ou de nascimento. Por exemplo, o governo oligárquico está vinculado à comprovação de renda nos sistemas políticos censitários, tornando a condução da vida política obra de alguns. Ou seja, quando você tem um sistema de governo onde só pode participar mediante alguns critérios. Quando você estabelece critério para a participação, quando você estabelece critério, você já está excluindo. Qualquer tipo de critério que seja estabelecido, esse critério, ele configura exclusão. A partir do momento que ele limita a possibilidade de outros acessarem, ele está excluindo, ele está tirando, não é? Então é importante pensar que esse governo de alguns, ele trabalha dessa maneira, ele trabalha excluindo, tá? Não, mas é para organizar. Então, sim, eu entendo que é para organizar, eu entendo que é para responder alguma demanda, mas, por outro lado, excluiu. Poderia deixar com que todos acessassem e, a partir dali, conversar, votar para decidir. Entende? Então, se o Estado é feito de pessoas, por que pessoas não podem opinar? Estranho. Só dá o voto e acabou. Mas, veja que, como nós conversamos, você pode ir até a Câmara e ver o trabalho. Só que ninguém lembra isso para você, né? Ninguém lembra, olha, pode ir até a Câmara, visitem a Câmara. Nenhum político fala isso, né? Visitem o nosso trabalho algum dia. Não, eles não falam. Você vai se você quiser e é isso. Governo de muitos. Olha só. A condução da vida política é obra de alguns, né? No governo em que a participação é limitada, existem restrições de ordem econômica, né? Aí, pessoal, ele é diferente do outro, tá? Ele não é a mesma coisa, ele é diferente, tá? E aqui, o que acontece? Aqui, no governo de muitos, você tem a participação com a democracia participativa, né? Ó, participação com fundamento na democracia participativa. Tudo bem? É isso, tá? Hora de escrever, eu esqueci de colocar aqui embaixo. Aqui é a participação com a democracia participativa, onde você pode fazer o quê? Tá? Aqui eu não vou escrever para ir rapidinho.
onde você pode fazer o que aqui? Você pode participar através de várias estratégias, né? Várias possibilidades. Pode fazer reuniões virtuais, pode montar grupos de estudo e grupos de análise de situações da sua cidade, do seu bairro. Pode fazer como eles fazem as reuniões para você levar problemas para o vereador resolver, dizer, olha, a nossa reunião aqui do grupo de moradores do bairro tal. Então, cada bairro pode ter, né, uma associação de moradores. Quem lembra disso, né? Tem muito. Bom, hoje eu não sei mais, mas tem algumas associação dos moradores do bairro, tem o presidente da associação e sempre tem um trabalho dessa associação do bairro que é muito participativo e atuante, né? Isso é o que vai fazer aqui, né, o governo de muitos. Muitas mãos, muitas cabeças atuando, levando ideias, papel mesmo assinado, nome de todo mundo, vai lá para o vereador manda para o prefeito, entendeu? E essas coisas funcionam dessa maneira aí, tá? O que a gente precisa ver, né? Que existe também o regime político aí, que ele é chamado de dissenso e de consenso. Mas quem trouxe esse pensamento, né? Quem trouxe essa ideia? Regime político de dissenso e de consenso. Quem que trouxe e como trouxe? Aí o professor italiano, né, Norberto Bobbio, professor de ciência política, muito famoso, né, bom assim mesmo. E o que que acontece? Ele pegou e trouxe essa reflexão. Muito bem, o que que ele chama de dissenso? Né? Aí, regime político que vai defender a ideia de que ninguém é dono da verdade, né? E haveria a possibilidade de discordância. Então, por meio de eleição, a opinião majoritária passa a ser mais importante e entrar em vigor. Essa realização é feita por partido político ou por uma frente partidária. Então, você junta um grupo de pessoas, cada um com suas ideias, não é? Que é o que ele coloca. Pode ter discordância. E no meio da discordância, abre-se uma votação. Cada partido, cada frente partidária levanta suas sugestões, coloca em votação. Quem ganhar é o que vai atuar, né? Agora, o consenso. Né? O consenso. Nesse regime político, há espaço para discordância, né? Há espaço para discordância. Então, veja aqui em cima, ó. Defende a ideia de que ninguém é dono da verdade, né? E haveria a possibilidade de discordância, certo? Há espaço para discordância. Um partido político acredita ser o dono da verdade, a qual deve ser realizada a todo custo. Olha só, a todo custo. E ele vai falar da violência que é praticada a partir daí. Então, o que que acontece aí na diferença, né? Que aqui não existe o momento onde você vai aplicar, né, o trabalho com a votação, frente partidária, tudo mais. Não tem, tá? Aí o que vai acontecer é que você elimina essa parte da votação e a coisa vai, cada partido político, cada frente partidária, né, vai entrar e fazer valer a sua ideologia, a sua plataforma ali de organização, de trabalho. Tá? É isso aí que acontece nesse momento aqui. Tá? Olha só. O que é importante lembrar? Né? Aqui uma coisa, essa fotografia tem uma legenda que ele fala sobre Atenas. Né? Ele vai falar sobre a questão da Grécia e então como que a questão política era resolvida e como ela aparece. Essa questão, ela aparece na Ágora, né? Ágora é o lugar de encontro
foi, né, o lugar de encontro das pessoas gregas, onde elas faziam o quê? Elas debatiam questões de ordem política, questões de ordem econômica. Ali acontecia na Ágora. Ágora é uma espécie de centro da cidade antiga lá na Grécia, tá? Vamos dizer assim. As pessoas iam para a Ágora para discutir problemas comuns à vida na cidade, tá? A vida na polis. Todo problema comum na vida na polis, eles discutiam na Ágora. Era uma praça bem grande, como isso aqui, né? Aqui em volta, assim, era uma praça, um lugar enorme, cheio de árvores, e aqui eles sentavam, entravam, discutiam para falar as questões. Por exemplo, toda vez que chove, aquela rua fica muito cheia de água, as pessoas não conseguem plantar. E aí eles iam discutir isso na Ágora. Aí o que acontece? Eles discutem, os animais estão morrendo porque ali não dá para fazer o pasto, não sei o quê. Era discutido aonde? Na Ágora. Então veja que essa situação de reunião para definir estratégias de ocupação das pessoas, né? Ocupação do local, né, pelas pessoas, acontece desde lá de trás, quando você tem a Ágora, né? Então aqui, ó, dá uma olhada. A Ágora era o centro da vida social, política e comercial da cidade na antiguidade. Atuando como coração da cidade, na Ágora antiga aconteciam tantos reuniões de debates políticos como eleições, celebrações religiosas, atividades mercantis, atuações teatrais ou competições atléticas. Então, o que é a Ágora? Né? A Ágora é o coração pulsante da cidade. Né? A Ágora é o centro da cidade, vamos dizer assim. É onde as coisas aconteciam. Né? Então, aí hoje, quando você vê, sempre a prefeitura fica onde? Na maioria das vezes, tá? Não é uma regra, mas na maioria das vezes a prefeitura é no centro da cidade, né? O lugar onde se vai discutir a prefeitura, a assembleia, fica no centro da cidade, né? Não fica assim no bairro e tal, fica na região central mesmo do bairro. A maioria dessas prefeituras, assembleias, elas ficam na região central. Lembrando fisicamente o quê? A questão da Ágora também, né? Bom, turma, olha só, a gente precisa ver, para concluir aqui, né, essa situação, que esses regimes políticos são variados, mas uma coisa é muito comum: todos precisam trabalhar para a cidadania. Todos precisam trabalhar para atender o bem comum. Isso aí não importa, né? Se a ideologia é socialista, se é liberal, se é anarquista, tá? Se é. Pode ser qualquer ideologia. O que você precisa ver é que todas têm por objetivo atender o bem comum, atender a população. Ah, mas eu não gosto do nacionalismo. Não gosto do nacionalismo. Eu prefiro liberalismo. Ah, uma política liberal. Ah, não, eu prefiro uma política socialista. Nem socialista, nem nacionalista, nem liberal. Eu prefiro anarquista, né? Eu não sei. O que eu sei é que, de alguma maneira, essas ideologias elas vão passar por diversos caminhos para conseguir atender a demanda que existe no meio da população, tá? Olha só, a democracia envolve necessariamente direitos do cidadão que foram ampliados, apoiados na Segunda Guerra Mundial, com a política do bem-estar social, não é? Educação, saúde, seguridade social, entre outros. Olha só, tudo isso é direito que integra o universo da cidadania e exige participação ativa da população na vida política para que sejam plenos ou realizados. Então, o que acontece? O fato é que o cidadão, seja ele o que for,
preto, branco, desempregado, rico, pobre, ele tem direito a ser atendido pela política pública. Não tem nada, nada, absolutamente nada que justifique, né? Eu até hoje não entendo o porquê que muita gente confunde uma situação de direito das pessoas, uma situação de atendimento às necessidades mínimas básicas da sociedade com a questão do comunismo, socialismo. Não é, né? Nós estamos falando aí de uma situação necessária, né? De uma situação que é uma situação fundamental, tá certo? Eu preciso entender somente uma coisa, quando que nós vamos compreender, quando que nós vamos entender uma coisa muito importante que a gente não pode confundir, né? Olha só, essa situação de justiça social, ela não pode ser confundida com ideologia política, tá? Educação, saúde, segurança, atender segurança nos bairros onde não tem, educação para aquele que não tem, saúde para aquele que não tem. Isso faz parte da democracia. Veja que democracia aparece, se eu não estou enganado, aqui na frente dos outros, né? Então, assim, eu preciso entender que justiça social não tem nada a ver com ideologia política. Quando eu defendo o alcance da educação, saúde, segurança para todos, eu não estou sendo socialista. Eu não estou preocupado com a política liberal. Eu estou preocupado com a situação de cidadania, que é o papel da política, não é verdade? Eu acho que o papel da política, antes de militar e de guardar uma ideologia, é atender para a cidadania. Independente se é nacionalista, se é liberal, se é anarquista, se é socialista, independente disso, você precisa perceber que a política tem uma função fundamental: atender para que haja justiça social, para que haja cidadania plena. Então, justiça social não tem nada a ver com ideologia, né? Esse é um problema que a gente precisa enfrentar também. Bom, pessoal, obrigado aí, viu, pela conversa. Foi, né? Acabamos aí. Até o nosso próximo encontro aí. Vou fazer mais um videozinho aí para vocês. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, pode chamar lá na Agenda Edu, tá bom? A gente conversa. Obrigado, gente. Tchau. Grande beijo aí para todo mundo.